Bom dia a todos e a todas que estiverem ouvindo esse áudio nesta manhã. Eu quero trazer para vocês a palavra da vida eterna nesta manhã. É a palavra de Jesus, né? A palavra do Deus vivo, do Todo-Poderoso. Eu quero trazer para vocês a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que liberta. É a palavra da salvação, né? Que muitos não têm feito caso. Mas para nós que fazemos caso da palavra, então que nós venhamos a dar ouvidos à palavra, que é a fonte da água da vida. Aquele que bebe dessa água nunca tem sede, assim diz o Senhor. Aquele que come do pão da vida, que é a palavra de Deus, nunca terá fome. Aquele que bebe da água nunca terá sede, e aquele que come do pão da vida nunca terá fome. E eu trago para vocês uma passagem que está lá no livro de Marcos, no capítulo 12. Eu vou fazer um resumo, mas vocês podem estar acompanhando. É onde que Jesus fala sobre a parábola dos lavradores, né? Então, o Senhor Jesus, ele conta aos seus discípulos que havia um homem que tinha uma vinha. Ele plantou essa vinha, né? Construiu uma torre e arrendou essa vinha para alguns lavradores. E saiu de viagem. E então ele pegou, quando chegou na época da colheita, ele enviou os seus servos para vir, para receber parte dos frutos, né? Parte da colheita deles. Então esses homens, esses lavradores, agarraram aqueles servos, né? E espancaram os servos que o dono da vinha tinha enviado. Espancou, a outros feriram a cabeça e mandou, e alguns voltaram sem nada. Então aquele senhor, o dono da vinha, enviou outros servos para também, né, receber da parte da vinha, conforme combinado, né? Então aqueles homens novamente eles maltrataram aqueles homens, alguns deles feriram e a outros mataram, né? Então aquele senhor, ele falou assim: eu vou enviar meu filho e a este não vai fazer mal, vão ter respeito do meu filho. Então aquele senhor, aquele dono da vinha, enviou então o seu filho. Porém, os trabalhadores, aqueles lavradores, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o herdeiro daquele homem e o lançaram fora da vinha e o mataram. Então, o que aquele senhor, aquele dono daquela vinha vai fazer com esses homens, com esses maus lavradores, com esses maus trabalhadores? Então ele vai destruir. A própria palavra diz: que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Então essa é a passagem, né? Então, quem é esse dono da vinha? É Deus. Então ele tem uma vinha, ele plantou uma vinha, e essa vinha são as nações. São todos aquelas terras, e o nosso coração é esta vinha. Então o Senhor plantou, porque o sopro de vida vem do Senhor. A palavra de Deus diz que Ele chamou a muitos, né? Porém poucos são os escolhidos, mas Ele chamou a todos para receber dessas sementes da palavra, que é a vinha do Senhor. Então aqui nessa passagem diz que o Senhor então arrendou essas terras, né? Então muitos pegou essas sementes para plantar, para cuidar para o Senhor. Porém, na hora que o Senhor envia o servo dele, que são os profetas, que são os pastores, que são todo aquele que vem falar a palavra de Deus, então esses homens são mortos, esses homens são maltratados,
Esses homens são blasfemados, né? Esses servos aí que aquele senhor da vinha enviou para recolher da vinha, para recolher dos frutos da vinha. Então maltrataram. Então isso é desde o tempo da antiguidade que o Senhor plantou. Quando ele construiu, quando ele formou o mundo, ele plantou essa vinha. E muitos têm trabalhado nessa vinha, porém alguns são lavradores maus, porque eles querem reter para eles todas as riquezas, eles querem reter todo esse conhecimento, porém eles invertem o conhecimento de Deus e não falam a verdade para as pessoas. Mas então este Senhor, então ele enviou o servo dele e esses homens maltrataram os servos, né? Então esse Senhor é Deus. Deus enviou os servos, né, para receber desses frutos, para levar para Deus. Porém estão vindo e estão sendo maltratados e estão sendo rejeitados, né? Porque muitos não fazem caso da palavra e rejeitam a palavra. Então, esses são aqueles que estão voltando para o Senhor sem nada, porque o povo está rejeitando a palavra, não estão fazendo caso da palavra de Deus, né? E o Senhor de último, então, desde o início, o Senhor tem enviado seus servos, desde o início, e muitos estão sendo mortos, muitos estão sendo maltratados, muitos estão sendo rejeitados, né? E então, de último, o Senhor, vou mandar meu filho. Então, Deus mandou o filho dele. Deus mandou o seu único filho, aí eles vão respeitar. Mas chegando o único filho do Senhor, então os homens agarraram Jesus. Os homens agarraram Jesus e o mataram, levaram ele para fora da vinha, né? Então blasfemaram do filho de Deus. Zombaram do Filho de Deus, não creram, não fizeram caso do Filho de Deus e das suas palavras, tanto que até hoje as pessoas ainda não fazem caso, as pessoas não querem conhecer, as pessoas leem todos os livros do mundo, mas não leem o livro que pode salvar a vida, né? Então, as pessoas estão escolhendo o lugar errado, estão escolhendo a opção errada, porque a salvação tem que ser em primeiro lugar. A salvação está dentro da Bíblia Sagrada. Em todas as livrarias tem a Bíblia Sagrada, mas as pessoas querem ler livros do mundo, livros de fábulas, livros inventados, né, pela cabeça das pessoas, mas o livro da vida, ninguém está olhando para ele, né? E a palavra é Jesus que se fez carne e habitou entre nós. E muitos estão rejeitando, né? Rejeitando a pedra, essa pedra angular que o Senhor colocou, que a palavra de Deus diz que a pedra que os edificadores rejeitaram foi posta por pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos, porque o Senhor enviou o seu único filho. E quando ele chegou aqui trazendo as boas novas da salvação, ele estava plantando a vinha do Senhor. Ele estava trabalhando na vinha, ele foi rejeitado, blasfemado, ele foi ridicularizado, né? Ele foi maltratado, ele foi morto e levaram ele para fora da vinha para matá-lo. Queriam ficar com a herança, porque sentiram inveja de Jesus por ser o filho de Deus, né? Por ele se revelar como filho de Deus, porque aquelas obras que o filho fazia no meio daquele povo eram as obras que ele tinha aprendido com o pai. Foi as obras que o pai determinou para ele realizar aqui na terra, mas mesmo assim rejeitaram o Senhor, né? Mesmo assim ele foi blasfemado, mesmo as pessoas sabendo, né, mas não queriam reconhecer ele como filho de Deus, porque a Bíblia, porque a palavra de Deus, ela já havia profetizado sobre a vinda do Cordeiro de Deus, sobre a vinda do Filho de Deus, né? Então, e aí quando o Senhor vem, eles não receberam. Ele veio para os que era seu, mas eles não o receberam, né? E através da dureza de coração deles, por eles não ter recebido a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da vida deles, né? Que foi o povo, né, de Israel
que até hoje rejeitam o Senhor. Então, o Senhor nos deu a oportunidade a nós outros para recebermos desse amor e dessa salvação. O Senhor, ele nos deu essa oportunidade através da rejeição dos que é dele, do que ele escolheu para ele mesmo, né? Então Israel rejeitou o Senhor. Israel, ele veio para o povo que era dele, né? E eles mataram, né? Os sacerdotes mataram Jesus. Os sacerdotes, né? Eles perseguiram Jesus, né? Então, muitos defendem a igreja, a primeira igreja, só que a primeira igreja matou o Senhor Jesus, né? Perseguiram por inveja, né? Porque não queriam, né, a fama ali de Jesus. Só que quando Jesus ele foi morto, então a palavra dele se concretizou, se realizou, a palavra dele se cumpriu, né? Quando Jesus fala está consumado, a palavra dele se cumpriu, porque na Bíblia falava, né, e fala que o Senhor Deus enviaria seu único filho para morrer no nosso lugar, para trazer para nós a salvação, né? Então, o Senhor então enviou o filho dele por nós, para nos salvar, né? Então, essa é a pedra angular que muitos têm rejeitado ela, né? A palavra de Deus, ela é a fonte. Quem quiser ser salvo, só é salvo através da palavra, do crer na palavra, de crer no Senhor Jesus Cristo, de crer na palavra que salva. Esta é a palavra, porque não há outro intermediador entre Deus e os homens, só há Jesus Cristo. E Ele é o Salvador, e Ele é o Redentor, Ele é a pedra angular, é a pedra de esquina que o Senhor colocou no nosso caminho, e muitos estão tropeçando, muitos não querem ler, muitos estão prontos para aproveitar a vida, muitos não querem, muitos ainda rejeitam o nome do Senhor, né? Blasfemam contra Jesus, procuram fechar os olhos para não ver, endurecem seus corações para não aceitar a palavra, mas a palavra é a fonte de vida, ela é a nossa salvação, né? Então esse Senhor aqui é Deus, esses trabalhadores maus são aqueles que estão rejeitando, que não aceitam as palavras de Deus, que não aceitam plantar a vinha em seus terrenos, mas essa vinha ela é do Senhor, né? E o Senhor, quando ele nos chamou, ele nos escolheu, né? Ele nos escolheu, ele nos formou no ventre da nossa mãe, né? Todos aqueles que recebem a palavra de Deus, esses são filhos de Deus, né? Então, quem que nós temos sido? Quem que nós temos sido nessa terra, nessa vida? Nós temos nos feito filhos de Deus, porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é loucura para os homens, né? Para os homens comuns. Mas para nós que somos filhos, é o poder de Deus. Muitos têm a palavra de Deus como loucura. Muitos têm aqueles que crêem no Senhor e professam a fé no Senhor Jesus como loucos. Porém, esse é o poder de Deus que nós temos dentro de nós, né? E eu trago essa palavra para vocês hoje e quero trazer mais algumas passagens, porque o Senhor Jesus ele disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então Jesus ele veio, ele deu a vida pelos amigos dele. Então todo aquele que dá a vida pelos seus amigos, esse é o maior amor. E o Senhor Jesus é que fez isso. Ele se entregou, né? No livro de Salmos, no capítulo 22, do versículo 16 ao 18, já havia sido profetizado. Olha o que está escrito lá em Salmos 22. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes
pelas minhas vestes. Então, eles caçoavam de mim, está escrito em Salmos 22, do 7 ao 8. Caçoaram de mim, todos que me veem balançam a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele quer bem. Então, já havia sido profetizado essas palavras aqui, o Senhor disse, o Senhor viu, isso aconteceu. As pessoas ali vendo Jesus Cristo na cruz, blasfemaram dele. Se tu és mesmo filho de Deus, clame para que te salve, desça da cruz. Então falaram muitas coisas, né, contra o Senhor, mas isso deveria se cumprir. Jesus ele não poderia ali sair daquela cruz. Mas se ele quisesse, Deus enviaria os anjos dele e resgataria ele ali. Mas ele tinha que passar por tudo isso para que nós pudéssemos ser salvos pelo sacrifício dele. E em Isaías 53, no capítulo 5 ao 7, diz assim: Jesus ainda nem tinha nascido e a palavra já estava toda voltada para ele, já estava direcionada para ele. E diz assim, Isaías 53: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das iniquidades, das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores ficou calado. Ele não abriu a sua boca. E em Filipenses 2,8 diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz, né? Então o Senhor foi ali se encontrado de forma humana, né? Jesus ele deixou o trono dele, né? Porque Jesus é a imagem, a própria imagem do Deus vivo, né? E a palavra de Deus diz que Deus é espírito. Porém, ele enviou seu filho à sua imagem e semelhança, né? Então, ele veio até nós e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, né? Então ele veio em forma humana, ele era espírito, porém ele veio à terra em forma humana, né? E ele também subiu aos ares em forma humana, e ele está sentado à direita de Deus em forma humana. Em Romanos 6, do 9 ao 10 diz: pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Ele vive para Deus, ele vive, ele esteve morto, mas ele reviveu, ele veio para cumprir a palavra que Deus havia dito, né? E ele enviou o filho dele por nós para morrer no nosso lugar. Mas hoje ele vive e vive para sempre. E um dia os que estão mortos em Cristo hão de ressuscitar. E nós, os que tivermos vivos e que cremos no Senhor Jesus, havemos de sermos arrebatados e nossos corpos serão transformados. Porque assim como Jesus é, nós também seremos, né? Em 1 João no 3,16, né, diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos, né? Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo. Assim também, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Está escrito essa mensagem em Hebreus, no capítulo 9, do versículo 27 ao 28.
No livro de Mateus 27, 51 até o 54, Jesus está dizendo: naquele tempo, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados e, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam, viram um terremoto, tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus, porque naquele momento que Jesus estava na cruz, né? E quando ele morreu, que Jesus disse está consumado. Então ali ele desfaleceu. E ali Jesus morreu. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, aqueles a quem tinha morrido já em Cristo Jesus, naquele momento, aqueles mortos também ressuscitaram com Cristo, né? E entraram para a cidade santa. Todos os santos, porque quem ouve as palavras de Deus e anda nos caminhos do Senhor são santos. Para Deus são pessoas santas, né? São pessoas separadas e santas para Deus. Esses mortos, eles ressuscitaram, né? Então, até Jesus, os que morreram em Cristo, ressuscitaram e entraram na cidade santa, né? Assim também, quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão, aqueles que morreram depois de Jesus, né? Então, tem todos esses que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar, mas todos ressuscitarão. Uns vão para a salvação eterna e outros para a condenação eterna. Aqueles que não aceitaram Cristo Jesus, eles ficarão mortos para sempre, né? E vão ter o castigo eterno conforme as suas obras, né? Todos serão julgados, vai ter um tribunal que julgará todas as almas, né? Todas as obras serão julgadas, tanto dos vivos quanto dos mortos. E em Zacarias, no capítulo 13, no versículo 16, né? Então, quando nós olharmos para o Senhor, né? Quando nós estivermos na presença dele, né? A palavra de Deus diz assim: se alguém lhe perguntar que feridas são essas no seu corpo, ele responderá: fui ferido na casa dos meus amigos. Então, o Senhor Jesus foi enviado à casa dos amigos dele. Porém, os amigos não receberam, maltrataram, bateram, feriram ele e o mataram, né? Então, mas o Senhor ainda tem as feridas, né? Ainda tem as marcas, claro que cicatrizadas, né? Porque já tem mais de 2000 anos, mas as marcas estão lá, né? No Senhor Jesus, e nós que estivermos a oportunidade, que o Senhor nos dê essa oportunidade, que o Senhor faça de nós dignos para que nós possamos estar ao lado dele, né? E podemos viver com ele na cidade santa, que é a Nova Jerusalém, né? Que é a cidade do coração de Deus, que é essa morada eterna que ele tem construído para nós, para todos aqueles que amam ele, né? Que o Senhor possa nos capacitar para que nós possamos fazer parte, né? Então nós vamos ver as feridas do Senhor Jesus, né? Nós vamos ver as marcas nas mãos, nos pés, nas costas, no lado dele que foi furado por uma lança. Então, nós vamos poder contemplar e a palavra de Deus antes que o Senhor viesse ao mundo, né? Já tinha sido, Zacarias está lá no Primeiro Testamento, onde que estavam os profetas profetizando da vinda do Senhor. Então, muitos ali naquele dia, onde que nós tivemos a oportunidade ali de estarmos com o nosso Senhor, muitos vão perguntar: que feridas são essas no corpo do Senhor? E o Senhor vai responder: ferido fui na casa dos meus amigos. Essas são a mensagem do Senhor para esta manhã, né? Então o Senhor veio, né? Mas aqueles que o Senhor considerava os amigos dele rejeitaram ele. E hoje nós somos escolhidos no meio de um povo que foi separado para ele, né?
para fazer as obras dele, para plantar a vinha do Senhor, né? O que que nós estamos fazendo para Cristo? O que que nós estamos fazendo nesse mundo, se não for para trabalhar pela comida que permanece para sempre? O que nós estamos fazendo? Nós estamos no nosso meio falando do amor de Cristo? Nós estamos falando a quem está ao nosso lado, no nosso trabalho, na nossa casa, no meio dos nossos amigos, no meio dos nossos familiares, né? Então nós estamos falando, nós estamos sendo testemunha do Senhor, né? Mas muitos têm feito, muitos têm rejeitado, muitos querem ficar com a herança, mas o Senhor vai destruir todos aqueles que querem matar os filhos para ficar com a herança, pois não ficarão, porque esses serão destruídos, né? Então, essa é a palavra que eu trago para vocês hoje, né? Que o Senhor possa estar abençoando cada vida que chegou até aqui, que nós possamos meditar nessa palavra, né? Porque a palavra de Deus, ela é a nossa salvação, né? Não adianta a gente ganhar o mundo, palavra de Deus diz. O que vai valer o conhecer o mundo todo e perder a nossa alma? O que adianta a gente ler livros e mais livros se a gente não conhecer o principal deles, que é o primeiro que nós deveríamos ler e crer, né? Então, o que vai adiantar? As nossas graduações, os nossos títulos, quem somos, quem não somos, né? Se somos alguma coisa, se nós achamos que somos sábios demais, nós não temos a sabedoria de Deus se não conhecer a palavra. Aquele que não conhece a palavra não tem a sabedoria. A verdadeira sabedoria está dentro da palavra de Deus. Essa é a verdadeira sabedoria, né? Então nós devemos conhecer a palavra, né? Conhecer a Deus, conhecer a Jesus. E como que nós vamos conhecer Ele se nós não conhecer a palavra dele? O que foi que ele disse? O que foi que ele ensinou? O que eu tenho que fazer para obter a minha salvação, né? Então a palavra de Deus, ela tem sobre todos os assuntos, né? Nós podemos nos apoiar na palavra de Deus para sobreviver. O justo, ele tem que viver pela fé, porque assim diz o Senhor, o justo viverá da fé. É da fé no Filho de Deus, é da fé em Cristo Jesus, na palavra de Deus, né? Porque aquilo que o Senhor Jesus aprendeu do Pai, ele trouxe para nós. E está escrito no livro da vida, né? No livro que é a palavra dele, né? Então, amém. Eu espero, né, todos ter alcançado chegar até esse momento aqui, né? Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que chegou até esse momento, até a finalização desse áudio, que vocês possam estar encontrando Jesus nas Escrituras, encontrando Deus nas Escrituras, né? Porque só através dela é que nós podemos ser salvos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Todos aqueles que escutaram até o final deste áudio, possam estar mandando um amém aqui nos comentários, para mim saber que vocês estão escutando, né? Que vocês possam também a conhecer a quem eu conheci, a quem aquele nos salvou, né? Aquele a quem foi ferido na casa dos seus amigos por nossa causa. Amém? Fiquem na paz. Deus abençoe.